As pesquisas que você vai ver agora deixam um recado claro. A disputa por 2026 já começou e a direita entra forte no jogo. Neste vídeo, nós cruzamos os dados de duas regiões decisivas para o futuro político do país: o norte e o sul do Brasil. No norte, onde estarão em jogo 14 cadeiras estratégicas no Senado, os números mostram um eleitorado cada vez mais pragmático, com espaço real para a consolidação de candidaturas de direita e centro-direita, enquanto a esquerda aparece fragmentada e sem domínio absoluto do cenário. No sul, o quadro é ainda mais contundente. Enquanto Santa Catarina e Paraná surgem como um território amplamente favorável à direita, no Rio Grande do Sul, os cenários são mais competitivos, estando aberto para ambos os lados. Começamos nossa análise pelo Acre, um estado que aparece, neste levantamento, com um cenário político relativamente claro para o governo, mas com uma disputa bem mais fragmentada quando olhamos para a corrida ao Senado. Nos cenários para governador, quem aparece de forma consistente na liderança é o senador Alan Rich, do União Brasil. E no cenário 1, Alan Rich lidera com 40% das intenções de voto, abrindo uma vantagem confortável sobre o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalon, do PL, que aparece com 24%. Já na terceira posição surge a vice-governadora Maílza Assis, do PP, com 15%, enquanto o médico Thor Dantas, do PSB, fecha a lista 5%. Quando observamos o cenário 2, a liderança de Alan Rich se amplia de forma significativa. Ele aparece com 51%, mais que o dobro de Maílza Assis, que registra 21%, enquanto Thor Dantas tem 6%. No cenário 3, com o retorno de Tião Bocalon à disputa, Alan Rich segue na liderança com 46%, enquanto Bocalon aparece com 30%, reduzindo a distância, mas ainda sem ameaçar diretamente a primeira posição, enquanto Thor Dantas mantém 6%. Passando agora para os cenários do Senado, a disputa se mostra muito mais pulverizada e aberta. No cenário 1, quem lidera é o governador Gladson Cameli, do PP, com 27% das intenções de voto. Em seguida, aparece o senador Márcio Bittar, do PL, com 17%, seguido pelo também senador Jorge Viana, do PT, que registra 14%. Logo depois, surgem as ex-deputadas federais Jéssica Salles, do MDB, com 10%, e Mara Rocha, do Republicanos, com 9%. O deputado federal Coronel Ulisses, do União Brasil, tem 6%. O senador Sérgio Petecão, do PSD, aparece com 5%, enquanto o deputado federal Eduardo Veloso, do União Brasil, fecha a lista com 3%. No cenário 2, Gladson Cameli amplia sua liderança e chega a 29%, enquanto Márcio Bittar sobe para 19%. Jorge Viana mantém 14% e há um empate técnico entre Jéssica Salles e Mara Rocha, ambas com 11%, enquanto Petecão aparece com 5%. Já no cenário 3, o desenho se mantém bastante semelhante. Gladson Cameli continua na liderança com 29%, seguido por Márcio Bittar com 18% e Jorge Viana novamente com 14%. Jéssica Salles tem 11%, Mara Rocha aparece com 10%, Petecão registra 5% e Eduardo Veloso tem 3%. No cenário 4, ocorre uma mudança relevante na liderança. Márcio Bittar assume a primeira posição com 24%, seguido por Jorge Viana com 17%. Jéssica Salles e Mara Rocha aparecem empatadas com 14% cada. Coronel Ulisses registra 9%, enquanto Petecão tem 7%. Por fim, no cenário 5, Gladson Cameli volta à liderança com 31%, enquanto Márcio Bittar aparece logo atrás, com 20%. Jorge Viana registra 15%, Jéssica Salles tem 13%, Petecão marca 6% e Eduardo Veloso aparece com 4%. Avançando agora para o Amapá, começamos pelo único cenário testado, onde o prefeito de Macapá, Dr. Furlan, do MDB, lidera com 65,6% das intenções de voto, um patamar muito elevado e que indica uma hegemonia eleitoral sólida neste momento. Na segunda posição aparece o governador Clécio Luiz, do Solidariedade, com 25,4%, bem distante do líder, consolidando um cenário com baixíssimo nível de indecisão e ampla vantagem para o prefeito da capital do estado. Passando agora para a disputa pelo Senado, o cenário se torna mais competitivo, embora com lideranças
bem definidas. No cenário 1, quem aparece na liderança é a primeira-dama da capital, Raíssa Furlan, do Podemos, com 33,3% das intenções de voto. Na sequência surgem os senadores Lucas Barreto, do PSD, com 24,7%, e Randolph Rodrigues, do PT, que registra 21,1%. Mais atrás aparece o ex-governador Valdez Góes, do PDT, com 9,4%, enquanto o deputado federal Acácio Favacho, do MDB, fecha a lista com 6,8%. Já no cenário 2, a fotografia geral se mantém, mas com leve crescimento dos principais nomes. Raíssa Furlan amplia sua liderança e chega a 35%, enquanto Lucas Barreto sobe para 27,3%. Randolph Rodrigues também cresce e aparece com 22,5%, mantendo-se competitivo na disputa, enquanto Valdez Góes registra 10,3%. Seguimos agora para o Amazonas, onde os números revelam um cenário bem mais competitivo e volátil do que vimos nos estados anteriores, tanto na disputa pelo governo quanto na corrida ao Senado. No cenário 1, para governador, o senador Omar Aziz, do PSD, lidera com 42% das intenções de voto, abrindo vantagem sobre a empresária Maria do Carmo Sefer, do PL, que aparece com 25%. Em seguida surge o vice-governador Tadeu de Souza, do Avante, com 11%. No cenário 2, a disputa se acirra de forma significativa. Omar Aziz aparece com 38%, enquanto o deputado federal, capitão Alberto Neto, do PL, surge logo atrás, com 35%, configurando um cenário de virtual empate técnico, enquanto Tadeu de Souza fecha a lista com 10%. Já no cenário 3, Omar Aziz segue na liderança com 37%, mas agora quem aparece em segundo é David Almeida, com 26%, seguido por Maria do Carmo Sefer, que registra 21%. No cenário 4, o quadro volta a ficar extremamente apertado. Omar Aziz lidera com 33%, apenas um ponto à frente de capitão Alberto Neto, que aparece com 32%, enquanto David Almeida surge com 25%, mantendo-se competitivo. Passando agora para a corrida ao Senado, os números mostram uma disputa ainda mais pulverizada, com mudanças relevantes de posição conforme os cenários. No cenário 1, a liderança é de capitão Alberto Neto, com 22%, seguido de perto pelo senador Eduardo Braga, do MDB, que aparece com 20%, o governador Wilson Lima, do União Brasil, registra 16%, enquanto o senador Plínio Valério, do PSDB, marca 11%. Fechando a lista, aparecem os ex-deputados federais Marcelo Ramos, do PT, com 9%, e Marcos Rota, do Avante, com 7%. No cenário 2, ocorre um empate na liderança. Eduardo Braga e capitão Alberto Neto aparecem ambos com 22%. Maria do Carmo Sefer surge com 13%, enquanto Plínio Valério e Marcelo Ramos aparecem empatados com 9%. Marcos Rota fecha a lista, registrando 8%. Já no cenário 3, Eduardo Braga assume a liderança isolada com 22%, seguido por Wilson Lima, com 17%, e Maria do Carmo Sefer, que aparece com 16%. Plínio Valério registra 12%. Marcos Rota tem 9% e Marcelo Ramos aparece com 8%. Seguimos agora para o Pará, um dos estados mais estratégicos do Norte, tanto pelo peso eleitoral quanto pela relevância nacional de seus principais atores políticos. E no cenário 1, a vice-governadora Hannah Gassan, do MDB, aparece na liderança com 24% das intenções de voto, seguida de perto pelo prefeito de Ananindeua, Dr. Daniel Santos, do PSB, com 20%. Na terceira posição, surge o ex-deputado federal Paulo Rocha, do PT, com 15%, enquanto o ex-senador Mário Couto, do PL, registra 12%. Mais atrás, aparecem a vereadora de Belém, Marinor Brito, do PSOL, com 5%, e o sindicalista Kleber Rabelo, do PSTU, com 1%. No cenário 2, a liderança de Hannah Gassan se amplia para 28%, enquanto Daniel Santos também cresce e chega a 24%, mantendo a disputa
bastante apertada entre os dois, enquanto Mário Couto aparece com 15%. Já no cenário 3, a polarização fica ainda mais clara. Hannah Gassan lidera com 30%, apenas 2 pontos à frente de Daniel Santos, que registra 28%. Passando agora para a disputa pelo Senado, o quadro é bem diferente, como o governador Helder Barbalho, do MDB, que aparece com 40% das intenções de voto, abrindo larga vantagem sobre os demais concorrentes. Na sequência surgem o deputado federal delegado Éder Mauro, do PL, e o ex-governador Simão Jatene, que atualmente está sem partido, com ambos empatando com 14%. Paulo Rocha aparece logo atrás, com algo em torno de 11%. Mais abaixo vem o ex-ministro do Turismo, Celso Sabino, que está sem partido, com 7%, enquanto o deputado estadual Chicão, do MDB, e o senador Zequinha Marinho, do Podemos, fecham a lista, com ambos registrando 4%. Seguimos agora para Rondônia, um dos estados onde o cenário eleitoral aparece mais fragmentado e imprevisível, tanto na disputa pelo governo quanto na corrida ao Senado. No cenário 1, há um empate técnico na primeira posição, com o ex-governador Ivo Cassol, do PP, e o deputado federal Fernando Máximo, do União Brasil, aparecendo empatados com 22% das intenções de voto. Logo atrás, surge o prefeito de Cacoal, Adailton Fúria, do PSD, com 16%, seguido pelo ex-prefeito de Porto Velho, Hilton Chaves, do PSDB, com 15%. O senador Confúcio Moura, do MDB, registra 10%, o vice-governador Sérgio Gonçalves, do União Brasil, aparece com 4%, e o advogado Samuel Costa, da Rede Sustentabilidade, fecha a lista com 2%. No cenário 2, Ivo Cassol assume a liderança isolada com 23%, enquanto Marcos Rogério surge em segundo, com 19%. Adailton Fúria aparece com 17%, seguido novamente por Hilton Chaves com 15% e Confúcio Moura com 10%. Sérgio Gonçalves tem 5% e Samuel Costa mantém 2%. Já no cenário 3, ocorre uma mudança importante na liderança. Fernando Máximo aparece na frente com 26%, seguido por Adailton Fúria com 22%. Hilton Chaves registra 16%, enquanto Confúcio Moura sobe para 12%. Sérgio Gonçalves tem 6% e novamente Samuel Costa apresenta 2%. No cenário 4, o equilíbrio volta a dominar o quadro. Marcos Rogério e Adailton Fúria aparecem empatados na liderança, ambos com 23%. Hilton Chaves segue com 16%. Confúcio Moura marca 12%. Sérgio Gonçalves aparece com 7% e Samuel Costa tem 2%. Passando agora para os cenários de Senado, o quadro também é bastante competitivo, mas com algumas lideranças mais consistentes. No cenário 1, quem lidera é o governador Marcos Rocha, do União Brasil, com 24% das intenções de voto. Na sequência, aparece a deputada federal Silvia Cristina, do PP, com 21%, seguida pelo pecuarista Bruno Bolsonaro, do PL, que registra 16%. Confúcio Moura surge com 14%. O deputado estadual Rodrigo Camargo, do Republicanos, tem 9%. E o ex-senador Assir Gurgatz, do PDT, fecha com 4%. No cenário 2, a liderança muda. Marcos Rogério aparece em primeiro, com 22%, seguido muito de perto por Marcos Rocha, com 21%. Silvia Cristina registra 19%, enquanto Bruno Bolsonaro e Confúcio Moura aparecem empatados com 12% cada. Rodrigo Camargo tem 6% e Assir Gurgatz mantém os 4%. Já no cenário 3, Fernando Máximo assume a liderança com 21%, seguido por Marcos Rocha, com 20%, e Marcos Rogério, com 18%. Bruno Bolsonaro aparece com 15%, Confúcio Moura tem 13%, Rodrigo Camargo registra 6% e Assir Gurgatz mantém mais uma vez os 4%. Avançamos agora para Roraima, um estado onde os números mostram polarização clara nos cenários para o governo e uma corrida ao Senado relativamente organizada, com lideranças bem definidas. No cenário 1, o prefeito de Boa Vista, Arthur Henrique, do PL, aparece na liderança com 33% das intenções de voto, seguido pelo vice-governador Edilson Damião, do Republicanos, que registra 28%. Na terceira posição, surge o deputado estadual Soldado Sampaio, do Republicanos, com 11%. Mais atrás aparecem o advogado Juscelino
Juscelino Kubitschek, do PT, com 6%, e o prefeito de Normandia, Dr. Raposo, do PP, que fecha a lista com 5%. No cenário 2, a disputa se torna ainda mais apertada. Arthur Henrique lidera com 37%, apenas 2 pontos à frente de Edilson Damião, que aparece com 35%, enquanto Juscelino Kubitschek fecha a lista com 6%. Já no cenário 3, ocorre uma mudança importante na liderança. A ex-prefeita da capital do estado, Tereza Surita, do MDB, aparece na frente com 42% das intenções de voto, abrindo vantagem sobre Edilson Damião, que registra 33%, enquanto Juscelino Kubitschek marca 5%. Passando agora para os cenários do Senado, os números mostram uma disputa com favoritos claros, mas ainda aberta para rearranjos. No cenário 1, Tereza Surita lidera com 27%, seguida de perto pelo governador Antônio Denário, do PP, que aparece com 24%. Na sequência surgem os senadores Chico Rodrigues, do PSB, com 13%, e Messias de Jesus, do Republicanos, com 11%, empatado com o deputado federal Hélio Lopes, do PL, que também tem 11%. O deputado federal Nicolete, do União Brasil, e o empresário Rodrigo Cataratas, do PRD, fecham a lista com 3% cada. No cenário 2, a liderança muda. Antônio Denário assume a primeira posição com 24%, enquanto Chico Rodrigues aparece com 15%, o ex-senador Romero Jucá, do MDB, surge com 14%, seguido por Messias de Jesus e Hélio Lopes, ambos com 13%. Nicolete registra 5% e Rodrigo Cataratas tem 4%. Fechamos agora o bloco da região norte com o Tocantins, um estado onde os números apontam para liderança clara no executivo, mas disputa bem fragmentada no Senado. No cenário 1, a senadora professora Dorinha, do União Brasil, lidera com 33% das intenções de voto. O vice-governador Laures Moreira, do PSD, tem 24%. Em seguida, a ex-prefeita de Palmas, Cíntia Ribeiro, do PSDB, registra 13%, acompanhada pelo deputado estadual Amélio Caires, do Republicanos, que registra 11%, enquanto o ex-senador Ataídes de Oliveira, do Partido Novo, marca 6%. Já no cenário 2, a vantagem de professora Dorinha se amplia de forma expressiva. Ela salta para 42%, enquanto Laures Moreira sobe para 30%, enquanto Ataídes de Oliveira aparece com 8%. Passando agora para os cenários do Senado, a dinâmica muda bastante, com maior pulverização de nomes e margens mais curtas. No cenário 1, o governador Vanderlei Barbosa, do Republicanos, lidera com 24%, seguido pelo senador Eduardo Gomes, do PL, que aparece com 19%. Logo atrás surgem os deputados federais Alexandre Guimarães e Vicentinho Júnior, ambos com 12%. O ex-governador Carlos Gaguin, do União Brasil, registra 11%, enquanto o senador Irajá Abreu, do PP, aparece com 8%, enquanto o técnico de futebol Vanderlei Luxemburgo, do Podemos, fecha a lista com 7%. No cenário 2, a liderança muda. Eduardo Gomes assume a ponta com 25%, seguido por Carlos Gaguin, que sobe para 15%. Vicentinho Júnior aparece com 14%, enquanto Irajá registra 11%. O que os números do Tocantins mostram é um cenário confortável para o governo, especialmente para a professora Dorinha, mas um Senado ainda totalmente em aberto, onde alianças, recall político e estrutura de campanha serão decisivos. Agora que terminamos nosso giro pela região norte, quero ouvir sua opinião. Na sua avaliação, qual candidato a governador já entra na disputa eleito? E no Senado, a direita tem mais chances de garantir a maioria das 14 vagas em disputa? Comente aqui embaixo. Encerramos agora a análise da região norte e cruzamos o mapa do Brasil rumo à região sul, onde os números antecipam as tendências para 2026. E começamos pelo Paraná, um dos estados mais estratégicos do país, tanto pelo tamanho do eleitorado quanto pela variedade de nomes fortes do campo da centro-direita. Começando pelos cenários para governador, onde no cenário 1, o senador Sérgio Moro, que deve ter de sair do União Brasil para concorrer ao governo estadual, lidera com 41%
30% das intenções de voto, abrindo larga vantagem sobre o deputado estadual Requião Filho, do PDT, que aparece com 20%. O secretário estadual Guto Silva, do PSD, surge com 13%, seguido pelo vice-prefeito de Curitiba, Paulo Martins, do Partido Novo, com 8%, enquanto o presidente da Itaipu Nacional, Enio Verri, do PT, fecha a lista com 5%. No cenário 2, a liderança de Sérgio Moro se mantém exatamente no mesmo patamar, com 41%, enquanto Requião Filho sobe para 22% e Guto Silva aparece com 14%. Paulo Martins permanece com 8%. Já no cenário 3, com a entrada do ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca, do PSD, o desenho muda, mas a liderança permanece sólida. Sérgio Moro aparece com 37%, seguido por Rafael Greca, com 22%, e Requião Filho, com 20%, enquanto Paulo Martins registra 8%. No cenário 4, Sérgio Moro atinge seu melhor desempenho, com 42%, enquanto Requião Filho aparece com 23%. Paulo Martins sobe para 10%, e o deputado estadual Alexandre Cury, do PSD, registra 5%. Passando agora para os cenários do Senado, o Paraná apresenta uma disputa bem mais fragmentada e altamente competitiva. No cenário 1, o governador Ratinho Júnior, do PSD, lidera com 31%, abrindo boa margem sobre a jornalista Cristina Graemel, do União Brasil, que aparece com 14%. Logo atrás, surgem o ex-deputado federal Deltan Dallagnol, do Partido Novo, e o deputado federal Felipe Barros, do PL, ambos com 13%. Fechando a lista, surgem dois deputados federais do PT, sendo que enquanto Gleisi Hoffmann registra 10%, Zeca Dirceu aparece com 8%. No cenário 2, a liderança muda completamente. Cristina Graemel e Deltan Dallagnol dividem a primeira posição, ambos com 20%. Felipe Barros aparece logo atrás com 18%, seguido por Gleisi Hoffmann com 12% e Zeca Dirceu com 10%, enquanto Alexandre Cury fecha a lista com 7%. Dando sequência pela região sul, chegamos agora a Santa Catarina, um estado que, historicamente, apresenta forte inclinação à direita, e onde os números desta pesquisa reforçam um cenário de ampla vantagem no executivo, contrastando com uma disputa bem mais aberta para o Senado. Começando pelos cenários para governador, onde no cenário 1, o governador Jorginho Melo, do PL, lidera com expressivos 48% das intenções de voto, já o prefeito de Chapecó, João Rodrigues, do PSD, tem 22%. O presidente do Sebrae, Décio Lima, do PT, surge em terceiro, com 14%, enquanto o prefeito de Joinville, Adriano Silva, do Partido Novo, marca 2%. Fechando a lista, o deputado estadual Marcos Vieira, do PSDB, e o vereador de Florianópolis, Afrânio Bopré, do PSOL, registram 1% cada. O lutador Marcelo Brigadeiro não pontua neste cenário. No cenário 2, o quadro se consolida ainda mais. Jorginho Melo sobe para 49%, enquanto João Rodrigues também cresce, alcançando 25%. Afrânio Bopré aparece com 5% e Adriano Silva e Marcos Vieira registram 2% cada. Na transição para o Senado, o cenário muda de figura. No cenário 1, o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, do PL, lidera com 27%, seguido pelo senador Esperidião Amin, do PP, que aparece com 21%. Décio Lima registra 14%, enquanto a ex-vereadora de Florianópolis, Tânia Ramos, do PSOL, marca 5%. O deputado federal Carlos Chiodini, do MDB, aparece com 4%. O ex-prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, do PSD, registra 3%. O deputado federal Gilson Marques, do Partido Novo, tem 2%. E o ex-ministro Vinícius Lumertz, do MDB, fecha a lista com 1%. No cenário 2, a liderança muda. A deputada federal, Carol de Tone, do PL, aparece na frente com 25%, seguida por Carlos Bolsonaro, com 22%. Décio Lima sobe para 15%, enquanto Tânia Ramos e Carlos Chiodini aparecem empatados com 5%. Clésio Salvaro marca 3%, Gilson Marques registra 2% e Vinícius Lumertz, 1%. No cenário 3, Carol de Tone mantém a liderança com 24%, seguida por Esperidião Amin, com 21%. Décio Lima aparece novamente com 14%, enquanto Tânia Ramos registra 5%. Carlos Chiodini tem 4%. Clésio Salvaro
3%, empatando com Gilson Marques, enquanto Vinícius Lumertz fecha a lista com 2%. Já no cenário 4, Carlos Bolsonaro lidera com 21%, seguido de perto por Carol de Tone, com 18%. Esperidião Amin e Décio Lima aparecem empatados, com 14% cada. Tânia Ramos marca 5%, Carlos Chiodini, 4%, Clésio Salvaro e Gilson Marques, 2% cada. E fecha a lista com Vinícius Lumertz, 1%. Como vimos, Santa Catarina apresenta um cenário cristalino para o governo, mas uma disputa altamente estratégica para o Senado, com o campo da direita largando na frente, porém ainda dependente de definição de nomes e alianças. Agora, cruzamos a última divisa do vídeo de hoje e chegamos no Rio Grande do Sul, onde os números revelam um quadro altamente competitivo, tanto na disputa pelo governo quanto pelas vagas ao Senado. No cenário 1, o deputado federal Luciano Zucco, do PL, aparece na liderança com 27%, seguido de perto pela dupla de ex-deputados estaduais, Juliana Brizola, do PDT, e Edgar Preto, do PT, ambos com 21%. O vice-governador Gabriel Souza, do MDB, registra 13%, enquanto o deputado federal Covatti Filho marca 3%, seguido pela ex-prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, do PSDB, que marca 2%. O cenário 2 reforça essa leitura. Zucco mantém os mesmos 27%, enquanto Edgar Preto sobe para 22% e ultrapassa Juliana Brizola, que permanece em 21%, enquanto Gabriel Souza registra 14%. Já no cenário 3, Zucco segue na dianteira com 24%, mas passa a ser pressionado de perto pelo prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, do MDB, que alcança 23%. Juliana Brizola mantém seus 21%, enquanto Edgar Preto recua para 20%. O cenário 4 traz uma mudança importante. Com a saída de Edgar Preto, Juliana Brizola assume a liderança com 31%, superando Luciano Zucco, que aparece logo atrás com 29%, enquanto Gabriel Souza cresce para 16%. Por fim, o cenário 5 explicita um empate na liderança. Luciano Zucco e Edgar Preto aparecem ambos com 29%, e Gabriel Souza mantém patamar relevante, com 17%. Na corrida ao Senado, o cenário também é marcado por equilíbrio e fragmentação. No cenário 1, o governador Eduardo Leite, do PSD, lidera com 19%, seguido pela ex-deputada federal Manuela Dávila, do PSOL, com 16%, e pelos deputados federais Paulo Pimenta, do PT, e Marcel Van Hatten, do Partido Novo, ambos com 15%. O deputado federal Sanderson, do PL, aparece com 12%, o dobro do senador Luiz Carlos Heinze, do PP, enquanto o deputado federal Márcio Biolchi, do MDB, fecha a lista com 3%. O cenário 2 mantém Eduardo Leite na liderança, novamente com 19%, enquanto Manuela Dávila sobe para 17%. Marcel Van Hatten permanece com 15% e o senador Paulo Paim, do PT, aparece com 13%. Sanderson segue com 12%. Luiz Carlos Heinze tem 6% e Márcio Biolchi fecha a lista com 3%. No cenário 3, ocorre uma inversão relevante. Manuela Dávila assume a liderança com 19%, enquanto Marcel Van Hatten encosta com 18%. Paulo Pimenta mantém 15% e Sanderson cresce para 14%. Luiz Carlos Heinze registra 8% e Márcio Biolchi cresce e chega aos 6%. Em síntese, os dados mostram que o Rio Grande do Sul deve viver uma das disputas mais imprevisíveis do país em 2026. No governo, nenhum campo político consegue se impor de forma definitiva em todos os cenários, e a liderança oscila conforme os nomes testados. Já no Senado, a fragmentação é ainda maior, com diferentes lideranças emergindo conforme a composição do quadro. Agora que terminamos nosso giro pela região sul, quero ouvir sua opinião. Na sua avaliação, quais candidatos a governador são favoritos nestas disputas? E no Senado, a direita dominará a região? Comente aqui embaixo. Depois de percorrer todos os cenários do Norte e do Sul, uma coisa fica evidente. O mapa eleitoral de 2026 está longe de ser homogêneo, mas aponta tendências claras. Em praticamente todos os estados analisados, a direita e a centro-direita surgem como forças competitivas, organizadas e com amplo espaço de crescimento, especialmente quando observamos os cenários para o Senado. No Norte,
Os dados revelam um eleitorado menos ideológico e mais sensível à força política local, abrindo caminho para candidaturas que conseguem dialogar com pautas de ordem, desenvolvimento e representatividade regional. Já no Sul, o cenário é ainda mais emblemático. Santa Catarina consolida um ambiente amplamente favorável à direita, enquanto o Rio Grande do Sul aparece como o grande campo de batalha, com disputas equilibradas, fragmentação do campo progressista e protagonismo crescente de nomes ligados à centro-direita. Agora eu quero saber de você. Em quais estados a direita tende a se consolidar de vez e onde a disputa ainda está completamente aberta? Deixe sua opinião nos comentários. Curta o vídeo, se inscreva no Central das Urnas e acompanhe os próximos levantamentos, porque a cada nova pesquisa, o tabuleiro político brasileiro ganha novos contornos.